Fachin? Bom, o Fachin, ontem ele foi eleito, e eu estou fazendo entre aspas, presidente do STF, porque não é uma eleição lá. Existe um acordo lá no STF que, por ordem de chegada do ministro, ele vai ser presidente do STF em algum momento. Então, por exemplo, o Barroso ele entrou alguns anos atrás, aí à medida que foram passando presidentes, ele acabou virando presidente e agora foi a vez do Fachin. Vai chegar um dia a vez do André Mendonça, vai chegar um dia a vez do Cássio Nunes Marques, mas agora é a vez do Fachin. E o Alexandre de Moraes já foi? Vice. Já foi? Ele vai ser vice agora. Mas ele nunca foi... Não. Foi só do STF, né? Do TSE. Do TSE. Isso. O Alexandre de Moraes foi presidente do TSE, que lá também tem um rodízio, se não me engano, entre os ministros do STF. Para ser presidente do TSE, tem que ser ministro do STF. Então, alguns ministros do STF também são ministros no TSE, que para mim é uma incoerência muito grande. Não tem necessariamente... Não, daí acontece o que aconteceu na eleição de 22. Que é aquela interferência de um cara que era o Alexandre de Moraes querendo fazer uma ação política, não querendo que o Bolsonaro fosse candidato, e aí ele era presidente do TSE e ele fez o que ele quis lá dentro. Deputado, vou fazer um parênteses aqui. O senhor sabe os pré-requisitos para ser ministro do STF? É só ser formado em Direito? Ele tem que ser formado em Direito, mas também tem que ter o tal do notório saber jurídico. Só que isso é totalmente subjetivo. Porque você pode conversar com um advogado que está recém-formado e politicamente você dizer que ele tem notório saber jurídico e indicar ele para o STF. É o que geralmente acontece, advogado... E se a gente for ver as últimas indicações que tiveram do PT, se você for pegar o Zanin, se você for pegar o próprio Dino, se você for pegar o Toffoli, cara, nenhum deles tinha experiência. Nenhum deles tinha comprovadamente notório saber jurídico. Alguém disse assim, mas o Dino foi juiz, mas ele foi muito pouco tempo. Ele foi político, foi governador do estado, foi senador, mas ele não tinha notório saber jurídico. E está lá como ministro do STF. O próprio Alexandre de Moraes. Qual é o notório saber jurídico? Foi secretário de Segurança Pública de São Paulo. Foi ministro da Justiça no governo Temer. Não tem notório saber jurídico. Mas enfim, isso é muito subjetivo. Voltando para o Fachin. O que é contraditório nesse contexto do Fachin? O Fachin ele contribuiu muito como sendo o relator da Lava Jato quando a Lava Jato estava acontecendo. Ele foi um dos ministros que mais deram legitimidade para as investigações. Sim. Ele foi o cara que mais deu legitimidade para as ações do Ministério Público e da primeira instância, estou falando de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Só que, no ápice da Lava Jato, no momento mais decisivo da Lava Jato, foi o Fachin justamente que abriu o caminho para anular as condenações do Lula. Então você veja, para mim isso é contraditório. E essa ação dele em relação às condenações do Lula, qual foi a consequência disso? Permitiu que o Lula deixasse de ser um condenado, cumprindo pena, para virar o presidente do Brasil de novo. Fachin tá na conta do Fachin isso aí. Todas as ações estão sendo canceladas uma atrás da outra. Todas as investigações estão sendo canceladas uma atrás da outra pela mesma justificativa do Lula. Essas decisões do Fachin, elas não apenas beneficiaram indiretamente, mas foram decisivas para a volta do Lula para o cenário político. O que a gente vê hoje é uma crise institucional. O Supremo Tribunal Federal está enfrentando hoje uma das maiores crises de credibilidade da história. Eu estou com 51 anos de idade, já vivi um pouquinho. Na história do Brasil, eu não lembro do STF estar envolvido em tanta história ruim, mal contada, de abusos, como agora. E não consigo imaginar a gente conseguindo frear isso, a gente vê isso ser ainda pior. Dá para piorar? Claro que dá. Só que o STF está no meio dessa crise de credibilidade que o Brasil está enfrentando no mundo afora. Hoje o Brasil é um anão político. A gente não tem credibilidade nenhuma fora do Brasil e as ações dos Estados Unidos e da Europa, que eu acredito que vão começar logo, mostram isso. A Operação Lava Jato, só para lembrar, ela revelou profundamente a corrupção que corria as estatais lá em 2014, quando a Lava Jato começou. O mar de corrupção que o Brasil estava mergulhado, ela veio à tona através da investigação do Ministério Público, conduzido pelo nosso irmão Deltan Dallagnol. A grande dúvida agora
Bispo, é o seguinte, Fachin ele vai ter a isenção necessária para conduzir a corte nesse momento tão delicado, ele vai conseguir colocar novamente o STF nos trilhos que ele deve estar segundo a Constituição, porque o STF avançou muito sobre os outros poderes. Ele tirou a harmonia entre os poderes que a Constituição ela fala. Então, o que a gente espera que a atuação dele como presidente seja essa. Mas o discurso dele ontem, de posse de presidente, eu já não gostei muito. Porque ele já deu parabéns para o Moraes, pelo que ele fez, pelo trabalho que ele realizou, enfim. Então, não. A única coisa que pode ser que nos dê um sopro de esperança é pela forma como ele atuou na Lava Jato. Mas isso já faz parte há 10 anos atrás. O que ele fez agora, de 10 anos para trás, de 8 anos para cá, foi mais trabalhar com o establishment.